texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém. Deus abençoe a leitura desse texto ao seu coração. Nós, na semana passada, à noite, iniciamos uma série de mensagens que eu tenho chamado de volta às origens. Porque eu creio, meu amado, que com o passar do tempo, nós perdemos algo lá no passado, pelo qual ainda não recuperamos. Ao longo da nossa existência, estamos tão apressados a chegar em tantos lugares, que acaba que nós estamos perdendo coisas ao meio do caminho. Semana passada nós vimos como que uma igreja, a igreja de Éfeso, perdeu o seu primeiro amor, mas ali como também nós poderíamos recuperá-lo. E hoje eu gostaria de ver com você algo que nós temos perdido também ao longo da nossa existência. Nós temos perdido a identidade. Eu me lembro até hoje, meu amado, da primeira vez que eu tirei uma identidade. Aos 18 anos eu fui ao Instituto Félix Pacheco, no centro do Rio, para fazer então ali o meu requerimento, de fato o fiz. Quando cheguei lá, no entanto, eu precisava tirar uma foto de paletó, só que eu não tinha essa foto de paletó, então eles me deram um paletó usado, empoeirado, velho, e colocaram o paletó em mim, porque a foto tinha que sair com o paletó, e ali então bateram a foto. E não era como os tempos de hoje, que você olha no meio digital e vê a foto e se não gostou, descartou. Eu não soube como ficaria aquela foto até que eu então recebesse ela na minha identidade. Então, quando eu fui lá, depois de algum tempo, pegar a minha identidade, eu tomei um susto quando eu vi, porque esse aqui não sou eu. Não é possível que eu esteja retratado nessa identidade como eu estou vendo aqui agora. Eu tenho a impressão, meu amado, que cada um de nós já tivemos algum tipo de dificuldade com fotos em identidade. Não é verdade? Aquela foto que você olha assim e fala, não é possível, eu tenho vergonha de apresentar essa identidade. E aliás, eu estava com a minha esposa em determinado momento, e aí eu apresentei essa bendita identidade. E o homem pegou a identidade, olhou para mim, olhou para a identidade, olhou para mim de novo e falou assim: opa, tem alguma coisa errada. Graças a Deus eu não tive nenhum problema em relação à continuidade daquele serviço. Mas eu creio que a identidade ela tem uma finalidade muito clara para todos nós. É dizer que nós somos nós. É para provar que nós somos de fato nós. E acredito então que, com base nessa ilustração, nós enfrentamos uma tremenda crise de identidade no mundo espiritual, na área espiritual. Nós podemos olhar então para uma sociedade muitas vezes que não consegue se qualificar ou não se identificar quem de fato ela é. E isso acaba, meu amado, refletindo na sociedade, na igreja, porque nós, como igreja, também fazemos parte dessa sociedade. E inclusive afeta a nossa forma, a nossa maneira de sermos cristãos. Para você ter ideia, hoje em dia qualquer pessoa se identifica como cristão. Seria muito bom, meu amado, se todas as pessoas fossem de fato cristãs. Mas eu vejo que nem sempre, ao identificar-se como cristão, tal pessoa vê realmente a necessidade de viver como um cristão.
E essas duas coisas precisam sempre andar junto. Então, com o passar do tempo, muita coisa foi mudada. E acabou-se que nós mesmos, Igreja de Jesus, tornamos dispensáveis elementos que compõem a base do que realmente nós deveríamos ser como crentes em Cristo Jesus. E é por isso então que eu creio que nós precisamos retornar ao passado, a fim de recuperar a identidade que porventura nós perdemos com o passar do tempo. Quem somos nós, amado, no meio de tudo o que acontece nesse mundo? Que identidade nós temos como servos do Senhor? Que identidade nós carregamos ou nós apresentamos diante das tantas situações da vida que nós vivemos? De volta às origens, nos leva a resgatar a nossa identidade cristã. Quando lemos esse texto, sabemos que o autor dele foi Pedro, o apóstolo. Mesmo que encontrou-se um dia com Jesus em uma praia, enquanto ele pescava. E ali então, naquele momento, ele teve os rumos de sua vida ajustados pelo Senhor. Primeiro Jesus olhou para aquele homem, Pedro, que estava à beira da praia com o seu barco e disse: segue-me. E foi exatamente isso que ele fez, talvez sem entender muito bem o que aquele segue-me significava naquele momento. Mas o fato é que Jesus completou essa frase dizendo: eu quero que você seja um pescador de homens e não mais pesque peixes. E à medida que ele caminhava com o Senhor, à medida que dia a dia ele se encontrava com Jesus, é que ele realmente deixou-se ser transformado pelo Mestre. Aliás, por 3 anos consecutivos e diretos, ele esteve ao lado de Jesus. E por algumas vezes, quem analisa a história de Pedro poderá ver que ele dizia coisas tremendas. Quando, por exemplo, quando Jesus lhe perguntou quem era o Cristo, a sua resposta foi imediata. Aliás, quem era Jesus? A sua resposta foi imediata: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, contrapondo esse auge na vida de Pedro, outras situações colocava tudo a desejar. Ele tropeçava em suas próprias pernas, e especialmente naquele evento em que ele negou a Jesus por 3 vezes. Esse é o Pedro que a Bíblia revela, mas é também o Pedro que se tornou, anos depois da morte de Jesus, um dos modelos, um dos balizares da igreja cristã. Pedro é considerado o pai da igreja primitiva, com certeza. Ele, de certo, pode dizer qual a identidade que devemos assumir ao lado de Jesus, e de fato diz através desse texto. O texto deixa claro tudo isso, e ele começa dizendo: vocês, porém, são. Uma diretriz a respeito do que nos tornamos ao estar com Jesus é dada naquele exato momento. Quando Pedro fala vocês, porém, são, traz em si também o peso de tal declaração, que pode impulsionar qualquer pessoa para ser aquilo que de fato deveria ser. E em seguida ele vem nos dando uma lista de quem de fato nós somos. Eu me atenho na frase vocês, porém, são, porque ela expressa o que de fato, aliás, que de fato precisamos ser. Mas nessa declaração há um contraponto que precisamos considerar. E esse contraponto está na palavra porém. Por que inseriu-se essa palavra porém nesse contexto? Eu creio, meu amado, que quer dizer que o que vem a seguir, vocês são, o porém diz que o que vem a seguir faz oposição
aquilo que foi dito anteriormente no próprio texto. Diz e faz oposição daquilo que aconteceu antes dessa declaração. E isso tem a ver com que não somos, ou pelo menos o que não deveríamos ser. Eu quero dizer para você, nessa primeira observação, que nenhuma pessoa deveria tropeçar nesta vida. Eu creio que Pedro está falando disso. Vocês, porém, são, alegando que houve no passado, seja ele distante ou próximo, algo que eles não deveriam fazer, o qual eu entendo ser que eles não deveriam, nenhuma pessoa deveria tropeçar nessa vida. Nós sabemos que há um ditado popular que diz: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes. Embora essa expressão não esteja na Bíblia, não está na Bíblia, há um tanto quanto de verdade no que ela deseja falar. E ela diz que o homem tem a tendência de tropeçar e cair. E que geralmente Deus está ali ao lado, levantando aquele que caiu. Então, quantas vezes na Bíblia nós não vemos pessoas caindo e sendo levantadas pelo Senhor? Isso faz parte da nossa vida também, porque eventualmente nós caímos e precisamos da mão de Deus estendida para nos levantar. O próprio Pedro, mencionado aqui, teve os seus momentos de queda, como nós vimos há pouco. Quando você olha lá no início da palavra de Deus, você vai ver o primeiro homem e a primeira mulher também caíram. Mas esse, meu amado, nunca foi, jamais foi o ideal de Deus para ninguém. Deus não quer que ninguém tropece. O Senhor deseja que jamais venhamos a tropeçar em pedra alguma. Mas o motivo de tropeçarmos se dá porque em algum momento nós perdemos a nossa identidade. E por não saber quem de fato somos, caímos, sucumbimos diante das situações da vida. No entanto, meu amado, e aliás eu não sei se o que vem primeiro seja o cair ou perder a identidade. Eu não sei qual desses elementos vem primeiro, mas essas duas coisas certamente andam juntas. Porque quem tropeça e cai é porque em algum momento perdeu a sua identidade. E quem perdeu a identidade, inevitavelmente irá cair. Olha o que diz o texto. Os que não creem, versículo 8, a última parte do versículo 8 desse texto. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem. Essa palavra inicialmente foi dirigida a um grupo de cristãos que se encontravam dispersos por todos os cantos do mundo. Você sabe a história da igreja cristã, sabe como ela foi violentamente perseguida e como muitos cristãos então saíram em disparate para longe de Jerusalém, fugindo daquela atrocidade de perseguição. E na sua distância do centro de adoração que era Jerusalém na época, muito provavelmente começaram a perder a sua identidade, assumindo a identidade do povo da terra. E por isso, meus amados, não era difícil de encontrar pessoas que se diziam cristãs, mas que viviam fora dos padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Pedro então diz para eles se livrarem, por exemplo, no versículo 1 desse capítulo, se livrarem de toda maldade, se livrarem do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência. Isso era um sinal, meu amado, que aquela igreja estava se adequando a esta realidade local. Era a forma que eles viviam. E por isso, como consequência natural de quem vive fora dos padrões de Deus, eles estavam caindo constantemente. Isso serve para cada um de nós em nossas vidas.
serve para nosso viver diário, pois quantas vezes nós nos afastamos do ideal de Deus para a vida cristã. Quantas vezes nós somos levados por aquilo que nos cerca. Quantas vezes nós somos levados, como diz a Bíblia, por ventos de doutrina que batem sobre nós. Então, amado, se um dia nós nos afastamos do ideal de Deus, qual seria então esse ideal? Porque talvez, quem sabe, no nosso afã de continuar a nossa vida, ao perder a nossa identidade, temos até esquecido qual é esse padrão de Deus. Mas se os primeiros 8 versículos do capítulo 2 desse texto falam da queda ou da separação de um povo do seu Deus, os versículos 9 e 10 me parece apontar ou enfatizar qual seria o ideal de Deus para a vida de todo cristão. Eu quero chamar isso de identidade cristã. Por isso, qual seria a identidade cristã que Deus gostaria de nos dar, de colocar em nós? Aquilo, meu amado, que nos identifica como filhos e filhas de Deus. O verso 9, na primeira parte, parece dizer alguma coisa. Primeiro ele diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É o que diz a primeira parte. Nela há uma série de adjetivos que nos fazem ou nos apontam, ou nos impulsionam para viver como filhos e filhas de Deus. E assim, uma vez sendo filhos e filhas de Deus, obtermos a nossa identidade cristã. Primeiro, o texto fala que nós pertencemos a um povo escolhido pelo próprio Deus. Em João capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a cada um de vocês. Meu amado, eu tenho a convicção da palavra de Deus que o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo e por esta razão nos deu a sua identidade. Eu tenho a convicção, meu amado, que desde o princípio Deus ajuntou para si pessoas que quisessem seguir o padrão que Ele determinou. E toda vez que seguissem para o padrão que Ele determinou, elas seriam consideradas povo de Deus. Quando você olha para o verso 10 do texto de 1 Pedro 2, você vai ver Pedro dizer: antes vocês que nem sequer eram povo. Então, meu amado, houve um tempo na nossa vida que nós estávamos longe de Deus, separados de Deus, vivendo fora dos padrões de Deus, e por essa razão não éramos povo de Deus. Mas quando Ele, o Senhor, nos possibilitou participar do seu povo escolhido, Ele então emitiu para cada um de nós a nossa identidade espiritual, que devemos apresentar por onde quer que nós vamos, que devemos nos identificar onde quer que nós estejamos. O texto ele repete esse fato de outra forma, dizendo que nós somos povo exclusivo do Senhor. E a nossa natureza, então, ela é divina, porque Deus nos criou, e portanto a identidade que nós devemos assumir em nossa vida não é propriamente nossa, mas ela vem de Deus para cada um de nós. Então essa é a primeira coisa que esse texto fala, que nós pertencemos ao povo chamado povo de Deus. Agora, em segundo lugar, o Senhor, além de nos chamar ou nos tornar povo dele, Ele coloca algo que o texto chama de sacerdócio espiritual, sacerdócio real. Isso eu creio ser um passe direto
para que nós possamos estar na presença do Senhor. Era esse o papel do sacerdote na época do Velho Testamento, inclusive quando Jesus esteve aqui. O sacerdócio real era um ticket de entrada na presença de Deus. Quem recebesse esse ticket poderia estar constantemente na presença do Senhor. Nós sabemos que através de Jesus, meu amado, qualquer filho ou filha de Deus pode aproveitar da presença do Pai. A qualquer momento, tal filho ou filha pode estar aos pés do Pai, pode estar diante do Pai. Mas quando nós não somos filhos, é como se nós abríssemos mão desse direito. Não é que Deus não deu esse direito a todos. Não, eu acredito até que Deus deu esse direito a todos. Mas em algum momento, quando lá atrás foi perdida a identidade cristã, nós então abrimos mão desse direito. E com isso, vivemos em alguns momentos afastados de Deus e da sua casa. E porque vivemos longe de Deus e da sua casa, vamos ao mesmo tempo perdendo essa identidade e nos moldando ao meio que nós escolhemos viver. Mas a Bíblia nos diz que ninguém deveria se conformar com uma situação assim. Ninguém deveria aceitar para si este fato. Ninguém deveria olhar para si e dizer: não, está tudo bem, eu estou longe de Deus, mas está tudo bem comigo, mas eu faço as minhas orações. Essa semana mesmo eu encontrei num táxi alguém falando exatamente isso, quando comecei a conversar sobre religião com ele. Ele falou assim: olha, eu faço todos os dias a minha oração, olha, eu estou assim com Deus, olha, e assim por diante, mas na realidade, meu amado, nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Nós sabemos que estar assim com Deus nos faz ser ou refletir a imagem de Deus. E quando você olha para alguém ou olha para si mesmo e vê que não estamos refletindo a imagem de Deus, talvez esse seja um sinal para dizermos a nós mesmos que estamos perdendo algo que deveríamos recuperar, ou seja, a nossa identidade cristã. Assim veremos que identidade cristã é algo que precisa ser colocado na prática do dia a dia e não simplesmente guardar em seu bolso. Somente quando nós entendemos a nossa identidade cristã é que passamos a compreender algo que o texto continua a nos revelar. Mas antes de falar esse algo, eu quero voltar um pouco atrás e dizer para você novamente que nenhuma pessoa deveria tropeçar nesta vida porque não é a vontade de Deus. E também que Deus nos dá uma identidade que nos associa a sermos filhos e filhos de Deus. E agora então, meu amado, uma vez que entendemos que somos filhos e filhas de Deus, uma vez que assumimos a nossa identidade cristã, uma vez que estamos indo lá atrás e recuperando aquilo que nós perdemos ao longo da vida, ao longo do caminho, nós podemos entender que cada um de nós, ao buscar tal identidade dada por Jesus para nós, irá nos ajudar a cumprir a nossa missão. Os versos 9 ainda, eu quero repetir esse texto agora na sua totalidade, quando aquilo que você já sabe vai relembrar, que diz: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aí vem o propósito disso: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou, o Senhor Jesus, das trevas para a sua maravilhosa luz.
Aqui, meu amado, está a missão de cada um de nós. Aqui está explícito o que nós devemos assumir como missão. Cada um de nós somos portadores de uma grande mensagem. A mensagem do Evangelho, meu amado, não pode ser comparada a nada nesse mundo. É a maior coisa que alguém pode ter em sua vida, e está na mensagem de Cristo Jesus. E nós, como igreja, somos portadores dessa grande mensagem. Cada um de nós somos chamados para pegar essa mensagem e anunciar essa mensagem, revelando assim as grandezas de Deus para todas as pessoas. Sem dúvida alguma, meu amado, eu sei que todos nós somos canais do agir de Deus nesse mundo, porque somos filhos e filhas de Deus. Somos chamados então para levar essa mensagem, pois para isso é que nós existimos, para que Jesus se revele em nós, para que Cristo Jesus se carnalize em nós, que se evidencie em nossas vidas. E é para isso então que nós de fato existimos. E quem perdeu essa identidade, perdeu também a sua missão, e perdeu também a sua razão de existir. Meu amado, é uma consequência natural da vida. Perde-se a identidade, perde-se também a razão de existir. Então é por isso que nós precisamos mais do que nunca voltar às nossas origens, voltar às nossas raízes. E nessa volta, meu amado, inevitavelmente precisamos nos encontrar com Jesus, ou quem sabe nos reencontrar com Ele, que há de nos dar uma nova identidade. Identidade perdida precisa de uma segunda via. Uma identidade que se perdeu precisa ser recuperada de alguma forma. E quem encontra-se com Jesus, reencontra-se também com a sua missão. Quando nós temos Jesus em nossas vidas, descobrimos finalmente o propósito de nós existirmos e, consequentemente, viveremos mais felizes. Por isso a Bíblia diz, versículo 9, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu creio, meu amado, que a Bíblia sempre irá nos direcionar a um retorno às nossas origens, e nós sabemos que as nossas origens estão em Deus. E quem descobre isso, descobre também a grande identidade dada por Deus àquele que nele crê. E quem crê encontrará finalmente a razão de existir. Infelizmente, muitos de nós que dizemos ser povo de Deus, ou que nos encontramos como este povo, que também era povo de Deus, ao qual Deus deu esta palavra, vemos que em alguns momentos esses não criam, e porque não criam, tropeçavam, e tropeçavam porque desobedeciam a palavra. Mas quem se encontra com Jesus, seja qual for a situação, é transformado pelo seu poder. O poder de Jesus transforma plenamente aquele que nele crê. Tal pessoa ganha essa nova identidade e, consequentemente, torna-se povo de Deus, para que viva dessa missão de anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amado, e como nós podemos então concluir essa mensagem? Nós podemos concluir essa mensagem dizendo que existe uma identidade que você precisa assumir definitivamente em sua vida. Eu posso dizer para você que você não é menos do que imagina e nem tão pouco mais do que pensa ser. Mas você é exatamente o que Deus espera que você seja.
nem mais e nem menos. E Ele deseja uma coisa muito simples: que cada um de vocês sejam cristãos de verdade, que apresentem a sua identidade cristã. E eu não estou falando de um documento, mas sim de uma atitude. Ele deseja que você seja esse cristão de verdade. Ele deseja que você seja essa geração eleita para ser povo exclusivo de Deus. Ele deseja que você seja esse que é chamado de fato filho de Deus. Mas isso, meu amado, só irá acontecer quando nós assumirmos tal identidade. Quando nós percebermos que de fato somos filhos do Senhor. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, criou você para que jamais, entenda a minha ênfase, jamais você viesse a viver longe dele. O Senhor Jesus deseja que você viva junto do Senhor, mas não sem a sua identidade. Então volte onde você provavelmente perdeu por alguma razão a sua identidade cristã, e ao voltar-se, tenha um novo encontro com o Senhor. Não para a salvação, porque muitos de vocês já têm Jesus no coração, mas para a restauração daquilo que se perdeu. Então, meu amado, eu quero dizer para você que se um dia você se distanciou desta identidade, ou seja, você tropeçou e caiu, Deus o lembra quem você é em sua origem, não em outro lugar, e o coloca de volta ao lugar onde você jamais deveria ter se ausentado. Então o segredo da nossa vida está nas nossas origens. E quando alguém volta às suas origens, ou seja, volta para Deus, ele passa a ocupar um lugar certo em sua vida. E esse lugar não é outro, meu amado, senão ao lado do Senhor. Quantos de vocês só carregam uma plaquinha de cristão, mas não carregam as suas identidades cristãs por onde quer que vão? Mas o Senhor chama cada um de nós, que talvez, por alguma razão, tropeçamos e caímos, para que possamos nos colocar em pé. Aliás, Ele mesmo estende a sua mão para todos nós, porque esse é o desejo de Deus para você, meu amado, que jamais você permaneça caído, prostrado, mas que você se coloque em pé diante do Senhor. E quando você estiver em pé diante do Senhor, ou seja, quando você estiver no lugar certo, e você entender a missão que o Senhor lhe der, que seja para que você possa refletir, para que você possa anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, todos que estão ao seu redor venham a reconhecer o Deus que há em você, que todos ao redor possam olhar para o Deus que está no seu coração e crer e dizer: quão grande é o seu Deus. Quem lê o texto lá de Daniel encontrará algo semelhante a isso. Daniel estava numa situação muito apertada, muito difícil, mas ele decidiu crer no Senhor. E o rei Dario, que sequer crente era, voltou-se para ele e falou: todos devem crer no Deus de Daniel. Assim deve ser a sua vida, meu amado, quando você passa em sua rua, quando você passa no seu trabalho e carregando a sua identidade cristã, pessoas dizem: eu quero que todo mundo seja como essa pessoa, porque o Deus que há nessa pessoa é de fato um grande Deus. Por isso, meu amado, diga ao mundo quem Deus é. E Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Diga ao mundo quem Deus é através da sua vida, através das suas experiências, através daquilo que você passa no viver. Assim, você estará anunciando todas as grandezas de um Deus que um dia te tirou das trevas e que te levou para a maravilhosa luz do Senhor. De volta às origens, onde você perdeu,
a sua identidade. Meu amado, não nos resta outra coisa senão desejar voltar ao Senhor. Volte-se para Deus, mesmo que seja em uma situação muito pequena aos seus olhos. Volte-se para Deus, mesmo que você ache que é um detalhe pequeno e não tão importante na sua vida. Volte-se para o Senhor. Deus está procurando pessoas que decidam voltar às suas origens. Por quê? Porque olhar para você, Ele diz que você é uma geração eleita. Ele diz que você tem um sacerdócio real. Diz que você é a nação santa e o povo exclusivo do Senhor. Um povo que precisa de uma identidade trazida pelas mãos do próprio Deus. Então olha para onde você caiu, olha para o passado, e quem sabe, ao voltar no passado, você possa recuperar aquilo que você, porventura, tenha perdido em sua vida. Olha comigo agora. Onde está a sua identidade cristã? De que ela é formada? Quem a emitiu? Quem a colocou no seu bolso e disse: vá, anuncie as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz? Precisa ser o Senhor, e tão somente o Senhor. Meu Deus querido, eu nesse instante reconheço que sou povo do Senhor. Da mesma forma que os meus irmãos estão aqui, eles também foram escolhidos como propriedade exclusiva do Senhor. Pode ser, ó Deus, que alguns de nós, por alguma razão, por algum infortúnio, por algum deslize, veio a tropeçar e caiu. E nesta queda, quem sabe, possa até ter perdido a sua identidade ou parte dela. Meu Deus, mas nesse instante nós estamos aqui, ó Deus, desejosos por recuperar aquilo que perdemos no passado, Deus. Nos ajude então, Deus querido, porque sem Ti nós nada somos. Porque sem Ti, ó Deus, nós temos a tendência de copiar o modelo que está ao nosso redor. Nós sabemos que o modelo de vida cristã é o Senhor Jesus. Por isso, Deus, em nome desse Jesus, eu clamo por minha vida e pela vida dos meus amados que aqui estão. Nos ajuda, Senhor, e faça com que nós, ao receber a nossa nova identidade, possamos mostrá-la a todos, e que todos que a vejam possam aceitar a Ti, desejar a Ti em suas vidas. Eu oro a Deus em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Na mesa com Jesus, antes deles cearem a última ceia, havia pessoas que estavam em dúvida quanto à sua identidade. Pessoas como o próprio Pedro, que foi o objeto aqui da palavra, que num descuido qualquer, não percebeu que diante dele estava o Filho de Deus, como de fato era o Filho de Deus. E por isso então, esquivou-se de testemunhar desse Cristo para outras pessoas que ali estavam participando depois da prisão de Jesus. Foi naquele momento, meu amado, de ceia, que Jesus os levou a uma tomada de posição, pois ao aproximar-se daquela mesa, não teve dificuldade alguma em dizer ser aquele momento o seu último momento como homem na terra, mas olhou para o seu lado e viu homens como eu e você, que precisavam
de uma orientação sobre como viver sem a presença física de Jesus. Por isso Jesus disse: aqui está o meu corpo, que é partido por vocês. Eu vou embora, mas o símbolo do corpo continua estampado nesse pão que vocês comem juntos sempre. Assim como também estava estampado naquele cálice que Jesus serviu aos seus discípulos naquela noite, o sangue que havia de ser derramado horas depois. Ele disse assim: olha aqui, eu vou estar com vocês através desse cálice, que vocês decidirão se beberão juntos ou não. E ali Jesus então distribuiu o pão e fez com que aquelas pessoas pudessem compreender que o símbolo do pão acompanhava também a presença de Jesus, assim como o símbolo do vinho lhes fazia compreender que o sangue de Jesus salva aquele que crê.